Irmãos, vamos a Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 16, terceira e última mensagem sobre o triste assassinato de Caim e Abel, assassinato de Abel por Caim, a história de Caim e Abel. Eu vou falar hoje só sobre os versículos 11 a 16, mas vamos ler desde o 4 para o contexto ficar mais claro. Coabitou o homem com Eva, estou em Gênesis 4, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito; se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Até aqui nós já explicamos, no versículo 11 ao final, que é o assunto de hoje. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos dirija no aprendizado do que está aqui escrito, das lições. Há mistérios envolvidos, há poucas palavras para questões tão grandes e coisas tão significativas que aconteceram naquele início da criação, da existência do homem na terra e dos primeiros seres humanos, antes do pecado, depois do pecado, mas nos deixa tirar a essência para o nosso entendimento e nossa vida mais frutífera nesta terra, e que nossa luz seja mais intensa diante dos homens. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Já vimos a crise, o crime, o diálogo desaforado com Deus, e hoje a última parte, o castigo, que foi duplo. 2 castigos. Primeiro, dali em diante, as atividades de agricultor, que era a atividade de Caim. Abel era pastor de ovelha, vocês se lembram. As atividades dele seriam totalmente fracassadas. A terra não daria mais o fruto dela, não teria mais força. Onde quer que Caim fosse plantar, não iria dar nada. Era uma maldição que Deus colocou sobre ele. E era o que ele sabia fazer, era a atividade principal dele. Segundo castigo, ou segunda parte do castigo, ele seria sempre um fugitivo sobre a terra.
e teria sempre a noção ou a ideia de que ele não se enquadrava, de que ele estaria mal colocado onde quer que ele estivesse, sempre fugindo. Caim reclama da dureza do castigo, do tamanho do castigo, dando claramente a entender que era desproporcional ao que ele fez, uma coisa exagerada da parte de Deus, desbalanceado o julgamento de Deus. Deus se compadece de Caim e o protege com um sinal. Não sabemos detalhes desse sinal. Calvino, por sua vez, achava que era alguma coisa que causava uma certa repulsa ao se ver Caim, ou alguma coisa que dava pena nele, alguma coisa física. Alguns sugerem um tremor exagerado, mas só mesmo opinião. E que, de alguma maneira, desarmava alguém que queria vingar Caim, que era o normal, a vingança. Curiosamente, o próprio Deus estabeleceu na lei de Moisés pena de morte para assassinato. E creio eu que está em pé no Novo Testamento pena de morte para assassinos, embora isso seja discutível entre pastores, estudantes, estudiosos da palavra e tal. Seja como for, é curioso que Deus não deu a Caim a pena de morte que ele daria logo depois, colocaria logo depois na lei. Logo depois, quer dizer, bem depois com Moisés. E havia outros adultos já vivos. A gente sempre imagina 4 pessoas habitando na terra. Adão, Eva, Caim e Abel. Só. Não, eles eram adultos já. E diz aqui, coabitou, lá logo depois, no capítulo 5, diz, onde é que diz? No versículo 17, e coabitou Caim com sua mulher. Não vou falar isso hoje, na próxima pregação, mas a ideia é que é logo depois. Então, Adão e Eva tiveram outros filhos. Então, não só existia a Caim e Abel, não. E muito provavelmente despertou uma revolta nos outros. Não sei nem a reação do próprio Adão e da própria Eva, mas a vontade de vingança é natural, de justiça é natural. A forma de exercer esta vingança e essa justiça que Deus legislaria depois, através do Estado e tal, não seria vingança pessoal, e isso não estava estabelecido ainda. Mas Deus poderia rapidamente ter julgado ali Caim, caído morto, como outras pessoas caíram mortas na história bíblica, em várias épocas, pessoas caíram mortas ali diante de Deus. Caim poderia ter sofrido essa pena imediatamente, mas Deus não quis e se compadeceu dele. Ele deu um sinal misterioso que Moisés, entendemos que o autor do livro de Gênesis, não colocou para nós, e as pessoas discutem o que seria esse sinal, mas não sabemos. 3 últimos pecados de Caim que nós percebemos. Já vimos 7. 8º, dureza de coração. Eu vou inverter, eu vou colocar o 8º, murmúrio, ou queixa injustificada. Vou colocar nesta ordem, tanto faz a ordem, de fato. Mas pela sequência da história, talvez seja mais interessante mostrar logo que ele reagiu como uma pobre vítima, nas mãos de um Deus zangado demais, exigente demais. É tão grande o meu castigo que eu não consigo suportar. Ele não negou que matou o irmão, ele não chegou a este ponto, mas diminui o tamanho do que ele fez ao exagerar naquilo que Deus providenciou como castigo para ele.
e reclama, murmura. E cuidado, meu irmão, minha irmã, com o tal do murmúrio. É um pecado muito mais grave do que talvez você pense. A Bíblia fala muito do pecado do murmúrio. Em 1 Coríntios 10:10, Paulo, lembrando aqui os israelitas saindo do deserto e tirando vários exemplos como lição para nós e advertência. Em 1 Coríntios 10:10, ele escreveu: nem murmureis, como alguns deles, dos israelitas, murmuraram, falando do tempo do deserto, na hora que eles saíram da terra prometida, e foram destruídos pelo exterminador, mostrando claramente o que Deus fez com aqueles que murmuravam. Filipenses 2:14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. E a passagem continua. É interessante, no grego, a palavra é gogizo, que alguns acham que é a palavra onomatopaica, ou seja, que imita algum tipo de som, que seria imitação daquele som, arrulho dos pombos. Já ouviram os pombos quando eles ficam juntos ali, que eles ficam um sonzinho entre eles, que chama de arrulho. Eles não cantam como muitos passarinhos e tal, mas eles ficam naquele sonzinho baixo e meio repetitivo, meio monótonozinho, confesso ali, falando baixinho uns para os outros. Parece, não é certo, parece que essa palavra é uma tentativa de imitar isto, mostrando a ideia de murmúrio, uma coisa ali, falando uns com os outros, baixinho, reclamando de uma maneira ruim. Seja como for, murmurar é se queixar, e não obrigatoriamente num tom baixo, que muitas vezes é assim, mas há também um murmúrio alto e defronte da autoridade ou daquele que fez alguma circunstância, e a pessoa reclama alto, mas de uma maneira ruim, amarga, cheia de direitos. É diferente da ideia de queixa. É sutil, mas é bem diferente. A queixa obrigatoriamente não vem amarga, não vem como uma reclamação na natureza daquilo que a pessoa está falando, vem como um fato. Você chega para um síndico de um prédio e reclama que não está sendo bem limpo o prédio. Isso não é murmúrio, absolutamente. Isso é uma reclamação, é uma queixa correta, justificada. Murmúrio é diferente. Murmúrio vem com um sentimento bem ruim, de revolta, de ingratidão, de injustiça, ou de algum tipo de acusação contra o outro injusta. E aqui Caim, embora não de uma maneira baixinha, mas fala com Deus, se queixando amargamente contra Deus. Lembre-se que ele era do maligno. Então Caim realmente era um homem de atitudes ruins, de coração ruim, de palavras ruins. Podemos ter essa liberdade, infelizmente, uma liberdade de dizer o que vinha deste homem não prestava, porque ele era do maligno. Falamos isso na pregação passada. A linha é fina entre você murmurar diante de Deus ou se queixar diante de Deus, naquela diferença que eu já coloquei, e ainda tem um outro tipo, é de você chorar diante de Deus. Eu colocaria 3 níveis aí: o murmúrio ruim, a queixa mais técnica, como reclamar do síndico que o corredor está sujo,
E aquele choro diante de Deus é uma queixa, mas como uma lamúria, um reconhecimento de incapacidade, uma tristeza, uma fragilidade aberta diante de Deus. Senhor, assim eu não aguento. Senhor, está demais para mim, me ajuda. Então, esse tipo de oração, eu não chamaria de uma queixa fria, técnica, e muito menos de um murmúrio ruim, como os judeus reclamaram no deserto contra Moisés, morreu um bocado. E Caim se queixa aqui, ou murmura aqui. Então, ore a Deus, para que Ele dê sabedoria, para distinguir entre uma coisa e outra, porque essa abertura de coração e essa queixa lamurienta diante de Deus, chorosa e mostrando claramente fraqueza e carência e necessidade de ajuda, isso é saudável. Isso faz bem. Os salmos estão cheios de orações assim. Às vezes umas palavras até um pouquinho duras contra Deus, mas vai num contexto tal que penso que Deus é largo o suficiente para entender que o coração daquela pessoa não está querendo criticar a Deus, chamar Deus de injusto. Não, é fraqueza mesmo, é desespero de alma. Agora, onde é que está a linha? Então, trate esse assunto com cuidado. Não vai chamar tudo isso de murmúrio, porque não vai ser. É injustiça dureza contra você próprio, chamar tudo isso de murmúrio. Por outro lado, não vai dizer que tudo isso é só um lamúrio de alguém muito quebrantado e está murmurando mesmo, ou se queixando contra Deus. Quem vai passar essa linha? O Espírito Santo em você, a seu pedido, você implorando a Deus que lhe dê essa sabedoria. E jogar tudo isso fora, chamando de murmúrio, não faça isso, porque uma parte importante da vida do crente em oração é exatamente se derramar diante de Deus e ter liberdade diante de um Pai extremamente misericordioso, largo, compreensivo. Você ter a liberdade de dizer, abrir o jogo diante dele, abrir o coração diante dele e tudo, parecendo até um murmúrio, mas sem ser. Porque o seu coração não quer ferir a Deus em nada. O coração do que murmura, do murmurador, esse é ruim, ou está com pensamento ruim naquele momento. Então peça a Deus isto, não abra mão dos seus lamúrios, dos seus choros, dos seus lamentos diante de Deus, não. Isso faz muito bem a nós, mas corra do murmúrio. Aí vamos então para o nono pecado de Caim, dureza de coração. Lá em Romanos 2, capítulo 4 e 5, nós lemos assim: e eu acho muito próprio aplicar isso dentro do contexto de Caim. Romanos 2, 4 e 5, falando da bondade de Deus: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Dureza no grego é escleros, onde vem as palavras esclerose, dureza, rigidez, é o que significa literalmente no original. Metaforicamente, inflexível, difícil, duro, severo, essa é a ideia. Dureza, Paulo reclama aqui do leitor,
a quem se aplica o que ele está dizendo. E ele coloca uma segunda condição, impenitente. Impenitente é não penitente, ou não arrependido. Literalmente é o que está escrito, não arrependido. Não mudou a mente. Não considerou, lamentou e resolveu tomar outro rumo. Isso é arrependimento. Então Paulo está aqui colocando um tipo de pessoa dura e que faz o mal e não se arrepende. Pode até se queixar ou lamentar os resultados daquele mal. Talvez eu não tivesse feito aquilo, não estaria sofrendo isso aqui agora, pesando fatores e tal. Não valeu a pena não. O prejuízo foi maior eu ter matado aquela pessoa, ter roubado, do que não ter feito. Essa prisão aqui não deu certo não. Isso não é arrependimento não. Isso não é arrependimento de jeito nenhum. Então nós não vemos em Caim uma ponta que fosse de arrependimento, um vislumbre de uma confissão quebrantada diante de Deus. Como eu comentei, ele reconheceu o pecado dele, tanto que ele disse, está demais. Está demais o quê? O castigo de Deus sobre o pecado dele. Ele não disse, que pecado? Não. Mas isso não significa arrependimento. Irmão, reconhecimento de pecado cometido não é igual a arrependimento. Cuidado com isto. E o diabo pode usar muito isso contra você. Não, você já reconheceu que errou. Diante do seu pai, diante da sua mãe. Você não disse que errou mesmo? Então você já se arrependeu, você não tem mais o que tratar não. E diante do próprio Deus, você já orou, Deus lembra não da oração que você fez ontem à noite, lá na sua cama para Deus, que você reconheceu que errou e tal. Pronto, meu amigo, o assunto está encerrado. Está não, porque você não se arrependeu. Lembra de Esaú? Eu não vou ler a passagem lá, mas Esaú buscou arrependimento com lágrimas e não encontrou. Está lá em Hebreus 12, 17, não precisa abrir não. Mas é curiosa aquela passagem. Ele sentiu alguma coisa forte, mas não um arrependimento profundo do tipo, eu não faria de novo se voltasse atrás. Eu me aborreço minha própria alma por aquilo que eu fiz. Não tem nada disto. Então é mais um pecado de Caim aqui. E coloque o seu coração diante de Deus quanto a este assunto de dureza, impenitência ou não arrependimento. Coloque sempre, Senhor, olha meu coração. Davi dizia muito isto nos Salmos, olha meu coração, examina, e mexe com ele, não me deixa ficar esclerosado de coração, ou seja, com coração duro, rígido, não permitas, Senhor. E além da oração em si, mas a sua própria prática cristã, o que você vai alimentar sua alma, de que coisas, a natureza do que entra na sua mente, no seu espírito, das suas conversas, tudo isto vai contribuir para que você tenha um coração amolecido diante de Deus e diante dos homens, das pessoas, o contrário de alguma coisa dura e fechada. Se afaste de Deus e você vai ver um coraçãozinho duro dentro de você rapidamente. Último, ele culpa a Deus, o 10º pecado aqui, pelo menos implicitamente. Quando ele diz que Deus foi severo demais, que ele não aguenta o tamanho do castigo, é tão grande que eu não posso mais suportar, é óbvio que ele estava criticando Deus, que exagerou, inclusive expondo o próprio coitado do Caim a grandes perigos, porque eu vou ser fugitivo na terra, quem me vê, agora eu sou maldito, quem me vê vai querer se vingar de mim, e vai querer me matar. Engraçado, né? Vai querer fazer com você o que
Você fez com Abel, Caim. E eu poderia fazer com você agora, se Deus fosse dizer. Ou vou reunir aqui um tribunal de seus irmãos e de seu pai. Vou reunir aqui para lhe julgarem e lhe matarem. De uma maneira mesmo correta, como um grupo de pessoas. Vou fazer isso, Caim, você vai ser morto. Não. Deus mantém Caim com vida, embora amaldiçoado. E ele culpa a Deus mesmo, sem ser tão explícito. Ninguém culpa a Deus. Ninguém culpa a Deus. Deus levou. Jó levou uma reprimenda de Deus grande. Jó, que foi motivo de conversa entre Deus e Satanás, quando Satanás se apresentou diante de Deus. De onde é que você vê em Satanás? Da terra, de arrodear por ela lá. Então observou o meu servo Jó, homem que foge do mal. Aí Deus elogia Jó. Aí vem toda a história. Jó reage de uma maneira linda no começo, e depois, quando ele adoeceu mesmo, ficou já um pouquinho diferente, e quando veio a acusação injusta dos amigos dele, e veio a confusão na cabeça de Jó, não entendendo o que estava acontecendo com ele, aí ele entrou numa crise espiritual profunda, que depois se arrependeu e Deus deu a ele mais o dobro do que tinha em tudo. Mas, observe, em Jó 40, versículo 8, o carão que ele leva de Deus aqui. Então o Senhor, no meio de redemoinho, respondeu a Jó: cinja agora os lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me responderás. Isso aqui é ironia de Deus, viu? Deus usou de muita ironia com Jó. Estou em Jó 40, versículo 7. E tu me responderás, porque Jó tinha dito: se eu ficasse diante de Deus, eu iria fazer umas perguntas para Deus. Eu iria saber perguntar bem direitinho para Deus por que ele está fazendo isso, por que ele me abandonou, por que ele está fazendo, ele está me perseguindo e resolveu me perseguir. Então Jó lançou muitas dúvidas sobre a justiça de Deus, lançou mesmo fortemente. Mas Deus está se escondendo de mim, eu não consegui encontrar Deus. Mas se eu encontrasse Deus, se eu me visse diante de Deus, frente a frente, ele só faltou dizer, Deus ia ver o que seria um homem, cobrar dele justiça. Eu faria isso com todo respeito. Jó nunca deixou de adorar a Deus, que foi o ponto que Satanás achava que Jó ia blasfemar contra Deus e abandonar Deus. Errou feio Satanás. Nesse ponto, não se cumpriu o que Satanás achava que ia acontecer. Jó nunca blasfemou contra Deus no sentido de alijar Deus do coração dele, dizer, eu não quero mais saber de ti, ó Deus, não quero mais te adorar. Não. Não chegou em momento algum, nem perto disso, mas profundamente decepcionado, triste, confuso com o Deus a quem ele adorava. Não deixou de adorar. Um filho não deixa de amar o seu pai e de reconhecer que é filho daquele pai, porque está sem entender o pai, ou até com raiva do pai, ou triste com o pai, ou confuso com o pai, mas ele não abandona o seu pai, e diz, eu não quero mais saber desse pai não quero mais nem olhar para a cara dele, não. Então o que se deve entender de Jó é isto, é que ele disse coisas graves contra Deus, erradas contra Deus, ele disse, me arrependo. Lá no final, arrepende de quê? De pecado, de algo que ele disse que era inconveniente ter dito. E feriu muito a Deus isso, mas não abandonou Deus. Ele era apaixonado por Deus. Só que essa paixão sofreu um abalo e uma crise. E essa paixão saiu muito mais rica do que quando entrou. Então Satanás se deu mal nesse sentido, porque não se cumpriu o que ele disse e apertou
mais, quer dizer, aumentou mais, aperfeiçoou mais a fé de Jó. E por que estou falando tanto de Jó? Porque a pregação é sobre Caim. Já vou dividir a mensagem em duas. Muito bem. Ninguém culpa a Deus, nem Jó. Cinja agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Ironia de Deus. Não responde coisa nenhuma, que Jó não respondeu nada do que Deus perguntou a ele. Ficou feito bobo, coitado. E tudo que eu disser de Jó aqui de uma maneira negativa, em altíssima consideração, respeito àquele homem, ao gigante que ele foi, e eu teria apostatado muito mais rapidamente não, porque ele não apostatou, mas talvez eu tenha até apostatado, não sei, que Deus me livrasse disso, mas muito respeito a Jó, misericórdia a Jó, compaixão ao que aconteceu com Jó. Eu não teria estatura para aguentar um milésimo daquilo que esse homem aguentou. Então, mas quando eu digo como bobo, é porque ele disse coisas que não devia ter dito. Então, para o nosso aprendizado, não para rebaixar Jó, mas para dizer, aquele irmão deixou exemplos para nós belíssimos, e deixou exemplos que, mesmo diante de uma grande pressão, nós deveremos tentar, pelo menos, não cometermos. Então, nesse sentido que eu coloco, nunca como um desprezo para Jó. Mas que ele ficou lá, sem saber o que dizer, ficou. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Você, Jó, pensa que por falar, e está cheio de motivos de sofrimento, de dor incalculável, de perder 10 filhos e tudo mais, e dores no próprio corpo e tudo, você acha que com isso você adquiriu o direito de questionar a minha justiça, ou me condenarás para te justificares? Que frase de Deus! Quer dizer que para você se explicar diante dos seus 3 amigos, e diante de você mesmo, e porque a sua teologia é fraquíssima, você não me conhece bem, agora para poder se justificar, você vem me comprometer, Jó? Vem comprometer a minha justiça? Que é isto, Jó? Não se acusa Deus de nada, mesmo em profundo sofrimento, mesmo em profundo estado de incompreensão das profundezas de Deus, sem entender os caminhos de Deus, e querendo avaliar cada coisa, dizendo, isso aqui não é razoável, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. Não se faz isto com Deus. Nunca, em qualquer situação, fique mudo diante de Deus. Bote um zíper na boca e 10 zíperes no coração, mas não saia contra você alguma coisa questionando a justiça de Deus, porque você não entende. Você não vai entender mesmo. Eu não vou entender. O pobre do Jó não entendeu. Depois ele entendeu, mas naquele momento não. E quantas coisas você não entende, eu não entendo. Mas é para dizer assim, louvado sejas tu, Senhor. Não é para comprometer a justiça de Deus, anular o juízo de Deus, condenar Deus para nos justificarmos. Esses são os 10 pecados de Jó. Tenho 4 lições sobre as 3 pregações, que eu achei que ia dizer todas hoje, mas não vou dizer nenhum, que o nosso tempo, não quero passar de 30 minutos, já passei, mas que fique conosco esses 3 pecados hoje, que nós comentamos de Caim, para poder nós não cometermos este erro. E tudo que você estudar de Caim, tudo, rejeite. Rejeite quer dizer, não faça, porque o coração dele era muito ruim. Que Deus nos dê um coração mais mole, já somos crentes em Jesus Cristo, um coração mais pronto para aceitar sofrimentos não compreensíveis, situações dolorosas, mas nós estamos debaixo de um Deus misericordioso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua justiça, a tua misericórdia, que nunca
nunca deve ser questionada por nós. Compreendida, sim, nós não vamos compreender muitas coisas, mas isso não dá direito a nós te condenarmos e questionarmos a tua justiça. Dá-nos um coração mole para o pecado, no sentido de arrependimento, de odiar o pecado, de não querer pecar, de um coração mole, sensibilidade muito grande ao pecado. Coisa ruim é pecar, e pior ainda é pecar sem nem notar que pecou, porque fica pecado sobre pecado. E que nós não sejamos murmurosos, queixando com o coração amargo das coisas contra nós. É altamente ofensivo a ti. Pessoas morreram porque murmuraram. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nunca cometeu, não 10, não 9, não 8, nenhum pecado à tua vista, tanto que ele foi injustiçado e que sofreu, mas resistiu. E tentado, inclusive, mas resistiu. Obrigado por esse exemplo magnífico. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.